Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, primeira entrevista do nosso projeto O Dragão Convida. Hoje nós vamos estar com a presença da Glória Lotfi, que é uma das facilitadoras do Cabeça do Dragão, que se formou em dezembro. E a Glória se formou há 2 meses de fazer 80 anos. Então a gente está honrando esse primeiro lugar dela, da grande na nossa turma, na nossa primeira turma, a number one. A Glória é uma terapeuta junguiana e que fez essa experiência do dragão, e ela vai contar um pouco para vocês, e desejou então de entrar como se formar como facilitadora. Então, esse projeto do Dragão Convida, ele é um projeto para apresentar para vocês os facilitadores, apresentar para vocês os professores do Cabeça do Dragão, os facilitadores do Cabeça do Dragão, mas também para trazer outras pessoas que já venham contribuindo, que já venham trazendo experiências e contribuindo para esse momento planetário, com sua sabedoria, com sua experiência terapêutica, espiritual. Então, esse é um projeto que inicia hoje, e a minha estreia também como mediadora. Então, é com muita alegria que eu estou fazendo isso agora, e também ousando a encontrar essas experiências, a encontrar esse novo olhar. Então, agora a gente está recebendo a e a gente vai falar com ela. Oi, Glória. Boa noite, está me ouvindo? Glória, me ouve? Oi, boa noite. Está me ouvindo? A Glória, nesse momento, está morando na Serra de Petrópolis, então a casa dela está. Não é Serra de Às vezes a Petrópolis. internet cai um pouco, mas a gente vai dar conta, né, Glória? Sim, você está me ouvindo, Patrícia? Agora tô. Tá. Então, essa é a Glória Lotfi, né? Como eu disse, ela é terapeuta junguiana. E eu conheci a Glória muitos anos atrás, quando ela fez o Cabeça do Dragão, o primeiro Cabeça do Dragão no Rio de Janeiro. Ela participou com a indicação da filha dela, mas ela vai contar isso mais em detalhes. E a Glória, desde então eu venho sabendo mais da Glória, e a gente se tornou amigas, e nós trocamos experiências e sabedorias, e tem sido uma rica experiência. E eu pedi para a Glória, então, hoje contar um pouco como ela chegou no Dragão, mas antes ela contar um pouco da trajetória dela, de Uhum. socialite carioca na década de 60, a terapeuta junguiana e maravilhosa ousadia. Então, eu quero que ela conte um pouco essa história. Então, É, conta um pouco para nós. é interessante, né, olhar para trás, né, olhar para o Uhum. passado. Depois de tanto percorrer tanto, né? E eu venho de uma família de imigrantes libaneses. E aí, quando eu resolvi que eu queria estudar, me formar, ser um profissional, o meu pai falou: Mas para quê, minha filha? Não precisa. Mulher não precisa estudar. E Mal sabia ele no que ia chegar. nessas alturas da vida, eu com 18 anos, 18 anos, no Rio de Janeiro, com aquela praia maravilhosa, falei, sabe que ele tem razão? Para que estudar? E fui viver, né? Fui Uhum. viver. E Rio de Janeiro, maravilhoso naquela época. Gente, eu vivi um Rio de Janeiro maravilhoso. Hoje em dia está muito difícil. Mas naquela época em que eu tinha 18, 17, 18 anos, É do paraíso.
era fantástico. As melhores coisas aconteciam no Rio, as melhores peças teatrais, os melhores, tudo, os melhores artistas circulavam por lá, tudo. A vida intelectual brasileira circulava lá no Rio de Janeiro. Então, aconteceu que eu conheci meu marido, me casei, e com 22 anos eu já tive o primeiro filho, com 24 eu já tinha 3 filhos, mas a ideia da profissão continuava na minha cabeça. Eu falava, não é possível, eu quero mais da vida, eu quero mais da vida. E eu queria mais da vida, e eu não sabia direito como é que eu ia fazer aquilo. Né? E até que eu resolvi, então, bancar esse meu desejo, né, de não ficar naquela situação de dependente de marido, né, de cuidar de mim, de ir atrás do meu sonho, e fui para a faculdade. Nessas alturas, eu já queria psicologia. Eu tive 2 sonhos marcantes na minha vida, Patrícia, que me encaminharam para psicologia. Numa noite, eu na minha casa da Serra de Petrópolis, em que eu tinha com a minha família, né? Eu dormindo no meu quarto com meu marido e a minha pequenininha também dormindo no quarto, eu sonhei que Freud chegava para mim, me acordava e dizia: se veste porque eu preciso falar com você. Uau! Somente o Freud, só, básico. Só Freud, mas é só Freud. E aí eu me vesti, eu me lembro da roupa que eu coloquei, eu me lembro da roupa, da camisa que eu coloquei, da calça jeans que eu coloquei, da camiseta que eu coloquei azul, de manga comprida, e fui com Freud andando na rua, onde era a nossa casa. Eu descia e subia aquela rua, e o Freud falando, e eu encantada, falei, esse homem tão importante veio falar comigo. Era o chamado, gente. Sabe, eu senti aquilo como chamado. Aí eu acordei e falei, cara, que sonho. Eu já tinha pego um livro do Freud, ficado encantada sem entender nada. Mas tinha uma atração, algo que me chamava para lá, né? E aí eu fui para a psicologia. Entrei para a faculdade, saí do casamento, porque, assim como as mulheres eram despreparadas, né, para ter uma vida mais independente, serem provedoras de si, né? Também os homens eram despreparados. Nós éramos muito jovens, tanto eu como ele. A gente não sabia lidar no casamento com essa novidade de uma mulher diferente. Eu não Como sabia. muitos não sabem até lidar hoje mesmo, né? Pois é. Então, sabe, foram as circunstâncias da vida, né? E aí eu fui, então, entrar para a faculdade e começar todo um caminho profissional já com 3 crianças. Mas tudo bem, estou aqui, né? E lá pelas tantas, quando eu já estava na faculdade, estudando psicanálise, eu sabendo da existência de Jung, que até hoje é muito restrito o ensino de Jung na faculdade, né? Mas eu era amiga, a minha colega de turma era a Milu, que era irmã do Baiton, do Carlos Baiton, que era o analista junguiano brasileiro que tinha feito formação em Zurique. E pela Milu, e por algumas coisas que eu já estava lendo e me encantando, com Memória, Sonhos e Reflexões, que eu falei, quando eu peguei para ler, eu falei, cara, esse homem escreve tudo que eu penso. E ele me entende, esse me entende. E aí, então, eu tive outro sonho. E aí eu sonhei com Jung. Meus sonhos são assim, né? Uau! Que sonha com Freud primeiro, depois com Jung, já chegando no campo mesmo dele. Que demais! Eu sonhei com Jung. Eu sonhei que Jung me puxava pela mão e me fazia descer, puxando. Ele era um homem grande e me puxava por escada, a escada era em caracol, e ele me puxava com força, rápido.
Quando chegava lá embaixo, era um gramado enorme. Lá atrás tinha um prédio, parecia um prédio branco, lindo, parecia um hotel. E ele me mostrava, me mostrava aquilo ali e eu acordava. Esse hotel é o hotel que mil anos mais tarde, eu conheci em Campos do Jordão, que é o hotel onde acontece o Moitará, que é o encontro da sociedade junguiana. Olha só que coisa mais Uau! bonita. Então, um sonho premonitório mesmo, assim, uma Esse gramado epifania mesmo. existe. E eu fui conhecer em Campos do Jordão, num evento que acontece de 2 em 2 anos, que se chama Moitará, em que se estuda um assunto cultural brasileiro e se chama pessoas de outras profissões para debater. Moitará quer dizer feira de troca. Então é isso, é uma troca dos junguianos. E o lindo é que ele te leva nessa escada e cada vez mais profundo e chega lá no fundo, te mostra um gramado lindo. Você ousa descer essa escada que você vai ter o presente desse lugar maravilhoso. Que lindo! Eu fui Uau! puxado pela mão dele, do mestre, né? Então, aí foi passando o tempo, meus filhos crescendo, e a minha filha disse que tinha feito constelação. Aí eu fiquei assim, meio interessada, e ela disse que a Patrícia iria fazer. Falei, legal, vou fazer então. Porque eu sou assim, eu vou atrás das coisas, as coisas me acontecem, eu vou atrás. Eu quero as coisas boas da vida, né? E algumas ficam comigo, outras eu deixo passar, mas as que eu gosto mesmo, as com que eu me identifico, eu pego para mim. Então, fui lá fazer a constelação e tive uma experiência. Gente, eu já fiz análise, mas aproximadamente 20 anos, porque eu acho assim, que eticamente, além da minha necessidade pessoal, acho que eticamente, para você cuidar de uma pessoa, você precisa, antes de tudo, cuidar de você e se conhecer. Com Fazer um trabalho certeza. profundo de autoconhecimento para se sentir, então, num lugar de poder auxiliar outra pessoa. Eu Quanto penso mais você se conhece, mais profundamente você pode, de fato, ajudar o outro e estar presente diante do outro mais inteiro, cada vez mais, né? com E, além certeza. disso, além da sustentabilidade como profissional, de ter supervisão, de ter um acompanhamento, né? Dessa importância desse acompanhamento. Quando eu falo para as pessoas, eu faço terapia semanal, ninguém acredita, né? Pois Porque é. fala, mas por que você faz? Porque é necessário. Você Esse mundo dessa escada que o Jung te levou é ilimitado, esse universo que nós temos é ilimitado, né, Glória? esse universo que a gente tem dentro de nós é o cosmos, né? É o É imenso. cosmos. Então, não tem como. O nosso ego é pequenininho. A gente tem que ir Se acha pequenininho, grande, é pequenininho. mas ele precisa ser forte para dar conta, né, dessa grandeza onde estamos inseridos. Se a gente soubesse, se todo mundo soubesse a grandeza que existe, né, no nosso mundo interno, caramba, ninguém tinha déficit de autoconfiança, porque é muito grande, gente. Não é para a gente ficar se achando, muito pelo contrário, quanto mais Ao contrário. nós formos, mais a gente tem capacidade de olhar essa grandeza que a gente pertence. Bom, então, fui lá fazer o dragão. Cheguei lá, assim, as coisas que eu vi no dragão, os acontecimentos, né, que eu vi nesse workshop, já tinham sido trabalhados em análise. Não me veio assim nenhuma uma coisa diferente. Dúvida. Eu já tinha vivido. Mas a diferença ficou porque a gente sempre vê a coisa segundo o nosso umbigo, né? O meu sofrimento, a minha experiência, eu vi a minha família passando pelas circunstâncias que me traziam dor, né? As minhas feridas infantis. Eu vi o sofrimento dos meus, da minha família, e isso fez a diferença.
Porque amplia, você para de olhar só para você, de sair daquela posição, né, de que, ó, eu perdi uma irmãzinha, né? Logo que eu nasci, uma irmãzinha de 3 anos morreu. Então, isso foi um trauma grande, familiar. E que eu, em todo o tempo da análise, olhava para o meu amigo, como é que é a minha mãe, com aquela depressão toda, sem coragem, sem ter vontade de cuidar de mim, que estava ali precisando tanto dela, porque ela sofria tanto que ela me entregou para minha avó, praticamente. Então, essa dor minha, eu pude ver a dor da minha mãe, eu pude ver a dor do meu pai, eu pude ver a dor da minha avó, da família. E essa coisa amplia muito. Quando eu saí de lá, falei, caramba, que coisa forte. Eu quero isso para mim. E aí eu soube que a Patrícia ia fazer um grupo de formação. Eu falei, estou nessa. Estou nessa, quer dizer, mas como é que eu vou fazer essa formação lá em Florianópolis? Eu moro no Rio de Janeiro. Eu trabalho intensamente. Como é que eu vou parar de trabalhar para ir para lá de 4 em 4 meses? Nem me lembro se era 4 ou 3. E aí, nesse mês em que estava vendo esta minha quero, mas não sei, será que é viável isso para mim? Me chega por um grupo de WhatsApp, um grupo que foi, que grupo é esse? Fui atrás, era um grupo de Florianópolis, em que inclusive estava me chamando para dar seminários lá. Eu falei, não acredito. Essa sincronicidade foi a coisa mais linda, né? Foi uma. Essa formação é minha, a vida está me dando de mão beijada aqui na minha mão. Aí eu fui E era fazer. a Rosane te chamando para o núcleo para vir ensinar para o pessoal daqui. Depois você começou vários grupos, né? De Eu supervisão. grupos, aí, em vez de 3 em 3 meses, eu ia de mês em mês para trabalhar, né, no consultório e para, então, fazer a formação. Agora, tem uma coisa que eu quero falar da constelação do jeito que a Patrícia faz, em que ela faz o mapa astral e a gente vivencia o mapa astral. Gente, isso é muito grande. Isso é muito grande. Você receber, né, olhar para o planeta, receber dele, conviver, experienciar essa energia. Caramba, gente, isso é muito grande. Isso é muito grande. E é muito bonito. E você perceber a influência dele em você e na sua família, na sua vida, na vida dos seus ancestrais, isso é muito grande. É um Seria trabalho. legal você falar um pouquinho nesse olhar junguiano, né? Nessa coisa arquetípica, né? Como a gente vivencia isso, né? Nesse trabalho, né? É. Mas eu queria também que você falasse, porque, na verdade, você começou essa formação com 76? 76. 76. Então, e esse é um dos pontos que eu acho fundamentais em contar a tua história, né? Porque você teve um passo de ousadia lá atrás, um salto, quando bancou estudar numa época que as mulheres não era permitido, as mulheres estudarem, ou era pouco, né? Ou as mais ousadas faziam isso, né? Mas também esse passo de ousadia com 76 anos, né? Que eu acho que é super importante essa tua história, a história de várias pessoas que a gente quer trazer aqui também, mas a tua é aos 76 anos começar uma formação numa outra cidade e isso se abrir de uma forma incrível, que aí você é convidada para dar aula aqui no Núcleo Junguiano de Floripa, e aí você começa a atender várias pessoas, fazer vários grupos. Isso é essa compreensão, acho super importante trazer para as pessoas como a gente não envelhece, a gente envelhece se a gente quiser. A gente morre em vida fechado numa casa assistindo televisão e deixa de dar os nossos talentos, né? E essa tua ousadia
me inspira muito e eu sei que inspira muitos outros, né, a seguirmos, né, Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas, desse momento, dessa ousadia, né, como é mais um salto que você deu, né, mas também esse olhar junguiano, eu sei que eu estou misturando as coisas, mas um pouco esse olhar junguiano nessa coisa arquetípica, né, dos arquétipos dentro do Cabeça do Dragão, né? É. Deixa eu falar, então, da minha vida, né? Da experiência. Assim, eu penso assim, eu estou viva. Eu estou viva, me Tá sinto vivo. bem, né? Então, vou ficar fazendo o quê? Vou ficar trabalhando, vou ficar buscando. Enquanto eu estiver viva, eu vou viver. E se eu puder viver na plenitude, eu vou viver na minha plenitude, com certeza. Eu não vou abrir mão, né, de fazer alguma coisa que eu vejo que eu posso fazer, porque eu estou com agora 80 anos. Não, por quê? Se eu tiver com energia, com força para viver, eu vou viver, com certeza. Né? Com certeza. Eu pretendo atender no consultório, trabalhar até o fim da minha vida. Quer dizer, dessa passagem, né? Enquanto eu tiver lucidez, eu espero ter sempre, até o momento de ir embora, né? É o que eu quero. E o mais lindo que eu vejo, né, Glória, porque o que eu te conheço, Oi? agora interrompeu tua ligação. Tô, Estou tô, aqui. mas o que eu estava querendo dizer é que, na verdade, você é uma inspiração e, ao mesmo tempo, com o conhecimento que você tem e o tempo que você vai oferecendo, o que eu vejo, né, parece que você foi até rejuvenescendo, porque à medida que quanto mais você dá para a vida, mais a vida vai te dando e vai te dando vitalidade, né? E você vai levando a tua sabedoria, que eu acho que é muito importante. Né? Eu tenho o privilégio de beber da fonte, de aprender contigo, de estar estudando o livro vermelho. Né? Então, assim, essa sabedoria que você tem, que não poderia ter aos 30, não poderia ter aos 40, e talvez nem aos 50, nem aos 60 tivesse essa sabedoria que tem hoje. Sim. Né? É. Porque é uma riqueza que todos nós que convivemos contigo sabemos, né? Fui buscando, eu queria essa busca para mim, né? Fui buscando. E eu acho que todos nós temos essa sabedoria dentro de nós. Todos nós temos. As pessoas precisam acreditar nisso. Que cada um de nós tem um mestre interno, tem um mestre dentro de nós. Contactar com esse mestre dentro de nós. Né? Isso é muito importante. Claro que os mestres de história foram todos eles muito importantes, eu os honro, né? E agradeço imensamente, mas eu quero ativar o meu mestre interno. Eu quero ativar essa sabedoria, né? Que o Jung buscava. O Jung falava assim: o meu caminho é o meu caminho, eu não posso ensinar ele para ninguém. Você tem que buscar o seu caminho. Se Você você for pode ser seguir o seu testemunha desse caminho, né? cada um tem o seu caminho. Então, olhe para o seu mestre interno e descubra qual é o seu caminho. Porque é assim, né? Essa coisa do arquétipo, né? Que Jung trouxe para a psicologia, né? Essa amplidão que ele trouxe para a psicologia, né? Ele saiu daquela coisa da psicanálise, que o inconsciente era só lembranças da vida, né? Da existência, da vida atual. E Jung falou, não, não é só isso, não, é mais. No inconsciente está a história da humanidade, está a história do planeta, está a história do cósmica, está no inconsciente. O cosmos está no inconsciente de cada um. Então, quando a gente, no Dragão, a gente se aproxima do planeta, a gente está fazendo essa viagem porque a gente pode fazer. Ela já existe. A gente já sabe que ela existe, né? Já sabe.
A gente tem esses planetas, esse sistema solar, esse universo dentro de nós. A gente pode fazer isso. A gente pode se aproximar desses símbolos, porque os planetas, quando chegam a nós, o desenho deles, são símbolos, né? São símbolos arquetípicos. Uhum. A gente pode se aproximar desses símbolos. E nesse sentido, Jung contribuiu muito para a psicologia, né? Porque ele ampliou, inclusive hoje eu ouvi o Leonardo Boff falando quanto o Jung contribuiu para unir, né, esse mundo inconsciente a todo o sagrado, né? Você fez um gesto assim, né? Porque isso é o símbolo. É o que o símbolo faz, assim. O símbolo junta. Que está aqui no nosso inconsciente, naturalmente isso acontece, né? Como é que é a palavra grega? Eu sou meio ruim para essas coisas. Símbalon. Que era assim, era quando o mensageiro saía de uma cidade para levar a mensagem para o rei, ele levava um objeto que iria se encaixar perfeitamente no objeto que o rei estava lá esperando, para ver se é esse mesmo mensageiro, é esse o mensageiro real que me mandaram. Se o objeto não encaixar, não é ele, mas se o objeto encaixar, eu posso confiar, que é o símbolon, não sei, gente, se falei errado, paciência, né? Se encaixar bem, é esse, eu posso confiar na mensagem dele. A origem do símbolo é essa, a que junta, a que une o que é a energia do arquétipo com a consciência nossa. Então, eu posso dialogar com o símbolo, eu posso me aproximar do símbolo, e, embora ele seja grandioso, eu nunca vou destrinchar completamente o símbolo, nunca vou conhecer totalmente o símbolo, mas eu vou conhecer algo dele, e eu posso fazer isso, né? Porque eu não posso chegar para o arquétipo, não dá para chegar para o arquétipo. O meu ego não tem condições de falar diretamente com o arquétipo, mas com o símbolo tem. Que através desse símbolo, essa sabedoria vai entrando em nós, a gente vai acessando essa sabedoria que, na verdade, já está em nós, né? Através desse símbolo, a gente acessa. Ela vai sendo despertada. Eu falo assim, a gente nasce com manual, né? A gente nasce com manual de bem viver, né? Só que a gente não sabe ler, mas a gente pode aprender. A gente pode aprender a chegar nesse jardim que o Jung te mostrou, o convite. Quanto mais você entra no seu inconsciente, quanto mais profundo você vai, mais você tem o presente dessa graça, de estar compreendendo a graça que a gente está mergulhado, né? Gente, a vida é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. A vida em si, né? É claro que a gente encontra um monte de atrapalhos na vida, um monte né? Porque faz parte dela, né? E estão aí para a gente superar, né? Ultrapassar. Porque em si a vida é maravilhosa. Todo mundo chora, todo mundo ri, né? Todos nós temos momentos de dor intensa, todos nós temos momentos de alegria também, né? Mas o conjunto da obra, gente, é lindo. É lindo. É lindo. Essa coisa, quando a gente pode compreender que esse universo está nos convidando a crescer e aprender com cada uma dessas experiências, né? Esse é um grande presente para nós, porque aí a gente sai daquele drama egóico e vai para um lugar de compreensão profundo. Quando a gente faz isso, a gente começa a dar saltos na nossa história, né? Exatamente. E agora, por exemplo, a gente pode viver a pandemia de várias formas. Posso fazer um drama e querer, não, tem que acabar, e isso é terrível, e é horrível, e eu não quero fazer, não quero... Não adianta a gente fazer isso, né? Não adianta brigar com isso.
Não adianta. Estamos vivendo, isso é uma realidade nesse momento. Mas quando eu posso viver desse lugar que tá, então eu me rendo, né? Não é um lugar de resignação, é um lugar de Não. sabedoria interna, né? Vamos Que faz buscar o esse alinhamento. que tem de bom nessa Qual que é o meu circunstância. aprendizado aqui, né? Vamos ver o que eu posso aproveitar. Será que eu preciso ficar aqui? O que eu posso aproveitar disso aqui? Né? Alguma coisa eu Então, posso. eu até queria aproveitar e você contar também isso, porque você começou a pandemia, você estava no Rio de Janeiro, Eu né? estava no E de apartamento. repente chegou um momento que você fez deu mais um Não, salto, mais uma mudança. não dá. Não dá para ficar aqui. Aqui no Rio de Janeiro eu não podia sair de casa, caminhar na rua, pegar um sol, ir a uma praia, olhar o mar. Eu não podia fazer isso. Não dá para ficar aqui. Eu quero ir para um lugar onde eu tenha contato com a natureza. Aliás, gente, contato com a natureza é fundamental para todos nós. Você Fundamental. perceber a perfeição da natureza já te dá tranquilidade, né? Primeiro, eu saio lá e vou para minha casinha na serra. Caramba, é outra história. É outra história. Tá certo que é mais solitário, mas não é. É um engano achar que é mais solitário. Que É na um verdade engano. você estava muito solitária lá, naquele apartamento fechado, né? A Agora é o solidão contrário. é na cidade. A solidão maior é na cidade. No, entre concreto armado. A gente se engana, porque lá, como a gente tem aquele convívio social intenso, como a gente tem uma vida cultural, uma oferta cultural, né? Então a gente sai de casa, se encontra com as pessoas, né? Vai Saía, para... né? Aí você tem a ilusão de que você está acompanhado. Né? Agora, fica sozinha dentro do apartamento. Que é isso que muita gente está vivendo nesse momento, né? Quanto mais distante a pessoa está nesse momento de si mesma, mais difícil esse retorno à casa foi. Esse retorno à casa física, mas é um convite ao retorno à casa interna. Então, quanto mais a gente está íntimo desse lugar, mais fácil fica estar aqui, em casa, né? Sim, Porque é o que você disse, no Rio, nas cidades é maravilhoso. O Rio de Janeiro, então, é um florescer cultural e uma noite boêmia incrível, né? Uma noite carioca é maravilhosa de restaurantes e bares. Mas nesse momento da pandemia, tudo isso acabou, né, naquele momento. Né? Acabou no a parede sentido. de concreto, né? E a janela, no meu caso, mostrando para outras janelas. Né? Caramba, muito Não, e bom. eu me lembro que um dia a gente estava meditando e porque a gente tem um grupo tem um grupo de meditação, né, do pessoal do Dragão que vocês seguem, mas lembra que teve um panelaço Lembro. e as pessoas lá batendo panela e a gente meditando e aquele panelaço acontecendo. Aí eu pus a câmera do celular na janela para vocês ouvirem. Então, e esse passo que você deu de chegar a soltar desse Rio de Janeiro maravilhoso, né, desse convívio com tantos que você mora naquele apartamento há muitos anos, né, e escolher ir para a mata, escolher ir para a Serra de Petrópolis, também é mais um salto de ousadia, né, Glória? Porque aí aqui eu caminho, eu vejo árvore, eu vejo verde, eu vejo flor. O meu buganvília, quando eu cheguei aqui, não tinha nenhuma flor, agora está cheio de flor. O meu manacá não tinha flor, agora está cheio de flor. E eu vejo a primavera chegando, na cerejeira, vejo passarinho. Eu coloquei na vidraça, minha casa é toda cheia de vidraças, eu coloquei uns apliques de pássaros, porque me disseram que se você colocar um pássaro no vidro, os passarinhos não vão se chocar com o vidro, porque eles vão ver. Ah, E aí eu coloquei, e mano, realmente, depois disso, não teve mais. Eu eu ficava vou ter que triste. fazer isso aqui. Passa, passa. Você pode comprar pela internet, que foi o que eu fiz. Comprar, como é que chama?
Como é que chama? Ai, gente, pelo amor de Deus. Aqui o que você aplica, É né? tipo um adesivo? Tipo adesivo. Você coloca. Glória, mas sabe o que eu vou te pedir para contar também? Como é que foi esse salto nesse momento da pandemia, né? Você e todos nós fomos pegos, né? E como é que, porque isso também eu acho que é do teu passo de aquariano, que é ousado e que é visionário, né? Que você trouxe essa, como foi essa mudança do atendimento pessoal, presencial, para o atendimento online? Como é que foi Caramba. esse salto? Eu já atendi ocasionalmente, né, online, ocasionalmente. Às vezes, um cliente que estava viajando me pediu uma sessão, atendia umas 2 pessoas somente por online, porque morava em outros estados, mas hoje em dia é só online, né? É só online, é supervisão online, é aula online, é tudo online, é atendimento online. Não tem outra maneira, né? Mas você sabe que a gente se acostuma, e fica uma coisa prática, e é muito bom. Né? E é Tão muito bom. prática que te possibilitou ir para o meio da mata, né? Pois é, desde que aqui tivesse uma internet. Aí essa foi a minha peleja, né? Colocar uma internet aqui que eu pudesse trabalhar. Aí Que de eu já certa forma ainda é, né? acho, viu, gente? Pode ser que eu saia, mas eu volto. Não, mas ainda bem que está sustentando, a internet está sustentando bem hoje. Pode estar falhando um pouquinho a imagem, mas está sustentando bem. Hoje não está dando para reclamar, ela está firme e forte. Mas então, foi uma experiência. E aí E como é que eu tive. você vê essas experiências online? Porque isso é uma coisa importante, né? Muita gente tem questionado. Ah, não, mas online, presencial é muito melhor. Sim, presencial, todos nós concordamos que é muito melhor estarmos juntos, nos abraçando, nos beijando, né? Próximos, nos tocando. Mas como é que você vê o atendimento online, Glória? Que isso eu acho que é uma coisa importante também da gente estar falando agora. Coisas que eu acho até que você olha a expressão do rosto da pessoa de uma maneira mais intensa. É como se você estivesse muito perto, né? Quando eu atendo assim, o cliente, né, individual, em que o rosto dele fica muito perto da minha visão, eu posso perceber qualquer rito, né, na boca, o olhar. É muito interessante, é muito interessante. Não é melhor, é claro, mas também tem sua qualidade. Tem. Né? Também tem sua qualidade. Inclusive, você está atendendo Cabeça do Dragão online, né? Pois é, Individual. fiz 2, vou fazer a terceira vez individual, e estou achando muito. Tem coisas assim que eu sinto falta, mas tem coisas que funcionam muito bem também. Né? É importante que a câmera fique de maneira a gente ver, né, todo o retrato. Esse é o desafio maior do atendimento online, né? Para fazer a Cabeça do Dragão individual online, é o maior desafio, né? De onde colocar a câmera, né? Para a pessoa lá na casa dela, onde colocar a câmera, né? E às vezes você fica um tempão lá para conseguir, né, a visão completa da mandala. Mas é possível, é Mas é possível. possível. E a gente, né? E eu vejo que nesse momento essa flexibilidade para a gente lidar com o que é necessário agora é muito importante para cada um de nós, né? E para nós também foi um desafio, né? Nós testamos muitas vezes o workshop Cabeça do Dragão online, depois fizemos um módulo inteiro de atendimento individual online, e é Sim, um desafio para todos nós, né? é um tremendo desafio. Mas É, eu acho que, puxa, a vida é desafiante, né? é. A vida é E é isso, né? Parece que tanto para você quanto para mim, para várias pessoas, foi um desafio, mas um desafio criativo,
nos moveu para trazer mais criatividade, mais maleabilidade, de como fazer, de como criar, né? Uhum. De como fazer essa troca. Ter uma intimidade com essas plataformas, né? E aprender a mexer com elas, né? Uhum. Foi um desafio bem grande, para mim, pelo Outro menos. dia, na entrevista que você deu para a Fernanda, você disse: morrer de Alzheimer eu não vou, com Alzheimer eu não vou. Com certeza. Acho que nenhum de nós. Nenhum de nós. O que meus neurônios tiveram que se rebolar aí para poder, né, aprender a mexer, a sair. A gente construiu várias novas sinapses, né? É. Que bom, né? E isso é uma das coisas legais, né? Que essa coisa da semelhança dos nossos neurônios com a conexão das galáxias, com a conexão das redes de internet, é algo muito incrível, né? É lindo demais, gente. Porque como a gente está numa teia, numa conexão gigante, né? Tem milhões de pessoas nesse momento falando, né, e vivendo questões semelhantes. Eu acho que isso é uma questão muito importante, né, que a gente está vivendo nesse momento. Essa consciência de que pessoas no mundo inteiro vivem questões semelhantes às nossas. Pois é. Né? Aí é uma consciência da fraternidade, né, que existe um planeta nosso, de cada um de nós. E se a gente olhar para a ordem que existe, né, existe uma ordem muito maior, né? Você viu? Eu fico olhando, imaginando, né? Que a imaginação é um dom que o ser humano tem que é fantástico, né? A gente pode imaginar que está vendo o sistema solar. E aí você fica olhando os planetas, cada um na sua órbita, fazendo a sua órbita individual naquele sistema que eles são vários, mas cada um faz o seu movimento. Gente, é uma perfeição, é de um equilíbrio, perfeição. Se a gente trouxer esse ritmo para nós, se a gente trouxer esse equilíbrio que existe no cosmos para nós, caramba, pode melhorar um tanto, né, como humanidade. Inclusive, parar de fantasiar que tem planetas bons ou maus, né? Que, na verdade, são só planetas e eles estão aí trazendo a energia deles para o nosso crescimento também, né? Essa coisa de qualificar é coisa de gente, não é de natureza. Tá? A natureza é, o planeta é, o arquétipo é. O arquétipo não é bonzinho nem malzinho, ele é. Não existe. Ah, porque Saturno. Ih, Saturno é. Saturno é uma potência. É uma potência. A mesma coisa que você falar pegando Jung, os arquétipos junguianos. A grande mãe. Ai, a grande mãe é maravilhosa, é dadivosa. Calma, gente, a grande mãe é mãe. É mãe na expressão da palavra mãe. Tem tudo nela. Tem tudo, contém tudo. Ela contém tudo. Não dá para dizer que ela é mal, que ela é boa. Ela é tudo. Ela é tudo. Qualquer vivência maternal é da grande mãe. Qualquer ela. O Hellinger tinha uma frase que ele dizia, quer dizer, eu acho que tanto Jung quanto Hellinger, quanto Freud, quanto esses grandes mestres, eles sempre são muito atuais, né? Eles sempre, não é que eles diziam, eles dizem isso através de nós. Mas o Bert dizia que a consciência, a grande consciência, não é afetiva. Ela não tem essa coisa que nós... Ah, então coitadinha da Glória... Ah, não tem isso. É o que é, né? Estamos vivendo aqui agora. Essa qualificação é humana. Nós é que vivemos na dualidade. Ser humano tem dualidade. E a gente precisa equilibrar em nós essa dualidade. Não é? A gente vive na sombra. A gente não vive nem nas trevas e nem na luz. A gente vive na sombra. Na sombra tem luz e tem treva. É onde a gente vive. Sim, e é isso que a gente... Essa compreensão na astrologia também é fundamental.
que é essa compreensão de que um signo oposto ao outro, eles se complementam, não tem signo bom ou mal também, ou não tem certo e errado, eles se complementam e se mesclam, né? Eu não sou só um signo, mas eu vivo um campo de energia desse signo, né? Do qual eu nasci, né? Mas eu não sou só isso, eu sou toda a mescla desse universo do mapa que eu sou, que veio naquele momento do meu nascimento, né? E trabalhar essa polaridade, né? Do que eu sou, Gêmeos, Sagitário, ou Aquário, Leão, trabalhar essas polaridades e poder ser todo esse universo, né? Equilibrar, né? Equilibrar é fundamental. Hoje o meu filho, o Renan, me dizia que na Cabala, eles falam, você tem um ticum, você tem uma cabeça do dragão, mas na verdade, cada casa é um ticum, cada área da sua vida é um ticum, cada signo ali é um ticum, todo esse processo que você vai viver e realmente poder incluir tudo isso é nosso aprendizado. É ser mãe, ser filho, ser profissional, ser amante, ser o que quer que seja. Compreender as nossas raízes, compreender a nossa comunicação, né? Agora, a gente aqui, com essa novidade, a gente está sendo desafiado a usar esse dom dessa comunicação que é nosso, né? Pois é. Aí, falando um pouco de sombra, né? Da sombra indiana, a gente busca o equilíbrio. A gente não tem que jogar a sombra fora, pelo amor de Deus. Não pelo façam amor isso. de Deus. Por favor. Sério? Ela é uma grande mestra. Né? Pega a lanterna da consciência e ilumina, mas não joga fora, não. Toda emoção que você tiver, isso aí é ouro, pode ser transformado em ouro. Por mais destrutiva que ela te apareça na vida, cabe a você a responsabilidade do equilíbrio, da busca do equilíbrio. Mas não dispensa, não dispensa. Tenha consciência e equilibre. E aí você transforma. Jung fala da função transcendente, que é isso. Quando você consegue, vamos dar um exemplo, uma raiva intensa, né? Uma raiva intensa que eu consigo olhar para ela e perceber o quanto ela atua em mim, né? E aí eu trato de equilibrar, né? Fazendo amor pelo outro lado e fazendo essa junção. Aí acontece o nascimento de uma terceira coisa, uma novidade, algo novo, né? É a fênix, né? É o ouro que a gente encontra nesse trabalho de equilíbrio e de consciência de quem somos. É assim. É assim. Eu ia te pedir para, já começando a encerrar, que a gente falta uns 15 minutinhos aqui para a gente encerrar, para a gente não ser pego no susto, mas você já foi trazendo, e esse é uma das coisas que eu queria que você falasse, né? Porque você já foi trazendo uma mensagem de sabedoria profunda, que quem puder escutar isso, né, pode beber dessa fonte, dessa sabedoria que você traz e contribui para nós, né? E pode também, na medida do possível, te buscar e conhecer mais e aprender mais contigo nos vários grupos que você tem de leitura, nos vários grupos de supervisão, de terapia, né? Que essa riqueza que você traz é um presente para nós. A sua riqueza também. Eu até hoje estou desfrutando dela. Viu? Que bom, é uma boa troca. Veio me enriquecer bastante. Obrigada. Fico super honrada de você também dizer isso. É um privilégio. Então, só para dizer para as pessoas agora que entraram, né? A Glória é uma terapeuta junguiana do Rio de Janeiro e também é facilitadora da Cabeça do Dragão e se formou ano passado, há 2 meses de fazer 80 anos, né, Glória? Então, ela está aqui como um presente para nós.
Depois, se vocês puderem assistir a live toda, vocês vão ter um benefício dessa sabedoria de beber nessa fonte maravilhosa que é a Glória. O que ela contribuiu e contribui. Oi? A live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Eu vou pôr no meu canal ela. É óbvio que vai ficar gravada. Imagina com toda essa sabedoria. Mas mesmo assim, mesmo você já tendo trazido umas falas lindas, você quer ainda trazer algo mais que você crê que seja importante para as pessoas nesse momento? Que a gente realmente está vivendo um momento ímpar, né? E o que você poderia trazer a mais? Que assim, sempre tem mais, né? Eu sou muito voraz, né? Então, o que você pode trazer de mensagem para as pessoas para ficar como um registro? Eu acho, Patrícia, que a gente tem que buscar, nesse momento, ter um certo equilíbrio e tranquilidade, né? Nós estamos todos passando por uma situação difícil. Fácil não é. A gente mudou o esquema de vida completamente, né? A minha vida foi mudada, a sua também, a de todos nós foi mudada. Então, vamos parar. É o momento de introverter. É o momento de ficar quieto. Não é o momento de sair atuando. Não é o momento de atuação. Eu lembrei da palestra que a gente ouviu em fevereiro do Sandeste sobre esse ano de 2020. Falava isso, né? É o momento do eu. Quem sou eu? E ele ainda falou o seguinte, que não é o momento das relações de casamento. Sim. Não é o momento dos casamentos. Vai ser pro ano que vem, que aí vai ser regido por Vênus, né? Esse ano a gente é regido pelo Sol. O que eu preciso para mim, né? Para o meu ego? É isso. O que você precisa para o seu ego? E aí uma coisa que eu acho que me equilibra muito é a meditação. Meditação é uma coisa que me equilibra muito. Eu tenho feito... todos nós, né? Sabe? E eu acho o seguinte, natureza, se você estiver ansioso, para um pouquinho. Se você não estiver na natureza, olha para uma flor, olha para uma plantinha, olha para o céu, olha para a lua, olha para a estrela, e fica quieto, respirando e contemplando. Contempla a natureza. Deixa essa energia da natureza chegar até você, integra ela a você. Se beneficia disso, né? Integra mesmo, seja um com essa natureza, que a gente a gente é a própria natureza, né? Planta, se tiver um vasinho em casa, planta. Mexe com a terra. Sabe, são coisas, são recursos que a gente pode usar numa hora dessa. Eu caminho por aqui. Eu posso caminhar porque eu estou num lugar tranquilo, né, de poder caminhar e tem perigo, né, de contaminar. Não estou na cidade, estou no campo, passo pessoas por mim bem longe. Que, na verdade, também, né, Glória, essa conexão com a natureza também é uma meditação, né? Também é meditar. Meditar não é só sentar e ficar em silêncio, é também. Mas a gente tem várias medita-ação, né? O que eu posso, em conexão com a natureza, isso se aprofunda muito. A gente pode meditar a qualquer instante, de qualquer forma, né? Contemplar é uma meditação, né? Você contemplar uma estrela, contemplar a lua, contemplar uma obra de arte, né? Uma obra de arte, né? Hoje em dia, que mesmo porque quando você está contemplando uma obra de arte, você está entrando no campo de criação daquelas pessoas que fizeram aqueles quadros, né? Isso é uma compreensão que eu tive um dia num museu em Buenos Aires. É isso, quando eu estou olhando essa obra, eu estou no campo de criação desse... Foi um momento daquela epifania que chega, aquela compreensão profunda, né? Dançando também, a Suzana
está dizendo que dançando também, dançando danças circulares, então é um presente, né? Dança, Bom, então eu vou te pedir música, tudo. Né? Desenhar mandala. Eu vi outro dia, tem um rapaz maravilhoso, é o Caio, lá de Floripa, em que ele tem cursos de mandala, ele ensina a fazer mandala. E que ele é maravilhoso também. Depois você põe o nome dele, porque ele é uma pessoa bem interessante. Eu vou pedir para a Rosane colocar, porque eu sei quem é, mas eu não sei o sobrenome dele. E a Rosane está aqui, talvez ela possa colocar. O nome dele, a Rosane, então coloca. Tá, Rosane? Então, mas dançando a gente medita profundamente. Na dança circular, então, é incrível. Mas, maravilhoso. Então, o Blatt... Querida, então eu vou pedir para... Oi? Deixa eu terminar essa história da mandala. Então, Deixa. o Blatt pôs um vídeo de uma senhora que tinha pego Covid e estava no hospital. O nome dele é Caio Félix. Caio Félix. Mas ele tem um sobrenome que é meio complicado. Começa com Black. Mas, então, ela desenhava mandalas diariamente. E com a mandala, ela ia saindo do sintoma. Ela diz que ela melhorava depois que ela conseguia terminar a mandala, ela saía daquele sintoma. E assim ela foi fazendo. Diariamente ela desenhava mandalas. E ela se curou. E ela atribui muito da cura dela, que ela chegou quase a ser entubada. Havia uma questão ali de entubá-la ou não entubá-la. Vamos ver se a gente consegue não entubar, os médicos diziam, e conseguiram não entubar e ela se recuperou. Isso é incrível. Incrível essa história. Porque eu sei que a mandala é muito curadora, mas um ponto desse é incrível mesmo. Maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido. Eu sabia que a mandala traz o equilíbrio. A pessoa ansiosa, se ela desenha uma mandala, traz muito. É uma super meditação, Isso eu já tinha tido experiência no consultório. Agora, e dentro da mandala também a gente trabalha muito a geometria sagrada, né? Porque tem várias mandalas que são, né, essa conexão da geometria sagrada, né? Mas sintoma Querida, físico, então eu vou pedir para você... Oi? Sintoma físico eu ainda não tinha sabido. Também, tão profundamente assim também não. Glória, então eu vou te pedir para se despedir, para a gente não ser pega de surpresa, você se despedir. Gente, tchau para vocês. Lembre-se que vocês estão natureza e lembre-se de conectar, então, com a parte de vocês, natureza. Tchau, até qualquer dia. Patrícia? Então, tchau. muito grata, querida. Nossa, foi maravilhoso. Nossa estreia maravilhosa. Então, semana que vem, agora a gente segue todas as terças-feiras. A gente vai ter a live às 19h30. Não sai ainda não, fica um pouquinho. Às 19h30 a gente vai ter. No próximo vai ser a Edna Francischetti, que também é uma facilitadora da Cabeça do Dragão. E a gente está indo na ordem de precedência da turma. Então, teremos a cada semana um encontro e essas sabedorias com essas mulheres e homens maravilhosos. Muito grata a todos pela presença, muito, muito grata, Glória, foi lindo. Aprendi mais coisa, ouvi mais coisa que eu não sabia, esses sonhos incríveis. E quem chegou no final, então, veja a gravação depois, que vai ser super, foi lindo. Muito, muito grata, Glória. Coraçõezinhos. Beijo, beijo. Obrigada a todos, boa noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau.